Olá, boa tarde. Estamos aqui com a professora doutora Nadia Alice Francischini. Meu nome é Carolina e o colega que participa com a gente é Anderson. Hoje a gente vai fazer algumas perguntas para a professora em relação à integração normativa da sociedade limitada. Bom, a primeira pergunta é qual a diferença entre a subsidiariedade e a supletividade das normas da sociedade anônima para as lacunas deixadas em relação à sociedade limitada? Oi, Carol, obrigada pelo convite. Tá, Anderson, também, prazer conhecer vocês, é um prazer estar aqui. Por nada, Pro. Primeiramente, a gente tem que fazer a diferença entre o que é subsidiário e o que é supletivo, tá? A subsidiariedade, ela é imposta pela lei. Então, quando a gente fala de sociedade limitada, por exemplo, as regras delas são aquelas seguidas como regra pela parte do Código Civil que dispõe sobre a sociedade limitada e no que é omisso, você usa subsidiariamente as regras da sociedade simples. Então, a lei impõe isso. A supletividade fica a cargo da escolha dos sócios, que é onde entram as regras da sociedade anônima. Os sócios, quando fazem um contrato social, eles podem escolher que, ao invés das regras daquela sociedade, apesar de limitada, seguir a regulamentação do Código Civil, ele vai seguir a regulamentação da Lei 6.704, que é a Lei das SAs, no que couber. Não quer dizer que em tudo, mas é no que couber. No que não couber, ele continua sendo regulamentado pelo Código Civil, subsidiariamente pelas regras da sociedade simples. Obrigada, professora. Pro, obrigado, viu, pela sua disponibilidade em responder nossas perguntas. E a minha pergunta para a senhora é o seguinte: em nossos estudos, a gente identificou que há uma divergência doutrinária acerca da possibilidade da adoção de regras, né, da sociedade anônima, a partir da inclusão de uma escolha no contrato social das sociedades limitadas. Como a senhora vê essa possibilidade? O que a senhora acha disso? A divergência, ela que existe aí na doutrina, é justamente o quanto a lei de SA ela vai regulamentar essa sociedade de fato que está sendo criada. Porque essa sociedade de fato que está sendo criada, ela pode ter mais ou menos adesão à lei de SAs. E aí a divergência doutrinária é o quanto isso vai abarcar. Então, uma vez que os sócios adotam a lei das SAs, como eu disse, usa supletivamente a regra das sociedades anônimas para regular aquela sociedade limitada fática que está sendo criada, aí vamos ter, pode ser que ela seja adotada só na parte da administração, conselho de administração, conselho fiscal, administração, diretoria propriamente dito, pode ser que eu crie ações preferenciais, ações ordinárias igual cotas preferenciais e cotas ordinárias igual às ações que a gente tem nas anônimas, ou não. E aí vai depender da extensão que os sócios colocarem isso no contrato social, da forma como isso vai ser posto. Então, a divergência doutrinária, quer dizer, eu não posso abarcar isso em todos. Uma das regras são as regras específicas que não podem ser alteradas. Por exemplo, a responsabilidade dos sócios é uma regra de caráter essencial que não pode ser alterado. Então, eu não posso criar uma norma, ainda que puxando para as SAs, que altere essa questão da responsabilidade dos sócios especificamente, e esse e outros exemplos. Então, a divergência doutrinária está na extensão da supletividade. Certo, Pro. Muito obrigada. E a senhora identifica que essa divergência doutrinária acarreta insegurança jurídica para os sócios das sociedades limitadas e terceiros envolvidos? Eu acho que não, tá? Porque quando os sócios são conscientes e o contrato ele é bem feito, você especifica no que é que vai ser supletivo e no que é que não é supletivo, ou seja, aquilo que há compatibilidade e o que não há compatibilidade. Essa insegurança jurídica, ela vai existir mais quando o contrato é mal feito, ou seja, quando o contrato às vezes não é feito nem por um contador especialista, a gente sabe que tem profissionais e profissionais em todas as áreas, ou é feito por um advogado que não é empresarial, ou quando a gente tem aquelas sociedades que o sócio entra ali só para compor número, que o sócio não está integrado, que o sócio não está
engajado na sociedade, aí sim a gente pode ter uma insegurança jurídica. Mas, de regra, uma sociedade bem feita, uma sociedade que é pensado para ter as aplicações supletivas da lei de SA, você não tem insegurança, ao contrário, você tem mais segurança. Certo, pronto. Obrigado, viu, pela resposta. E a outra pergunta que eu tenho para fazer para a senhora é o seguinte: quanto a essa posição jurisprudencial acerca da aplicação supletiva das normas da SA e das normas da sociedade simples, têm sido suficientes ou a senhora acha que precisa de uma positivação no ordenamento jurídico? A positivação a gente já tem, aqui eu vou pedir permissão para ler o Código Civil, tá? O artigo 1053, que diz que a sociedade limitada rege-se na omissão deste capítulo pelas regras da sociedade simples, que é justamente a regra da subsidiariedade, e o parágrafo único que diz que o contrato social poderá reger-se, ou seja, não é taxativo, é facultativo, os sócios escolhem, poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Então, você já tem a previsão legislativa, tá? E o contrato, ele é regra entre as partes. Então, a partir do momento em que os sócios sentam, debatem, fazem um contrato social já prevendo isso, prevendo quais as normas e como isso vai ser feito, eu acho que você não precisa de mais normas, até porque você pode gerar um engessamento da atuação empresarial. Certo. E quais os benefícios e malefícios dessa aplicação subsidiária das normas da sociedade anônima e das normas da sociedade simples na sociedade limitada? Aí vai depender muito do caso concreto, da experiência que os sócios têm para adotar esse tipo de sociedade. Nas sociedades menores, isso pode gerar um entrave, tá? Eu adotar as regras subsidiárias da sociedade anônima numa sociedade com poucos sócios ou uma sociedade de pequeno porte, isso pode gerar um entrave, porque as regras da sociedade anônima, por si só, elas são um pouco mais burocráticas do que as regras da sociedade limitada e da sociedade simples. Então, eu posso criar mais malefícios do que benefícios. Já numa sociedade onde eu tenho um capital mais pulverizado, eu tenho uma quantidade de sócios maiores, ou que eu tenha um maior porte, um maior faturamento, essa burocracia ela pode ser boa para organizar e que os sócios saibam qual é a responsabilidade de cada um. Tá? Mais ou menos assim, quando a gente está numa sociedade pequena, de poucos sócios, aqueles sócios se sentem os donos. Numa sociedade anônima, a gente não tem a ideia de dono. Quem tem detentor de uma ação, ele não se sente dono, ele não se sente no direito de ir lá no estabelecimento e dar as ordens. Já quem é detentor de uma cota pequena, de 2, 3 sócios, ele se sente no direito de ir lá e tomar e dar decisões e dar umas ordens nos funcionários. Então, a adequação aí da relação da regra, ela também tem que levar em consideração o porte e a quantidade de sócios, para que isso não inviabilize de volta a própria atividade empresarial. Então, a maturidade da empresa, a quantidade de sócios, o faturamento, isso deve ser levado em consideração para que eu não crie burocracia desnecessária ou que eu crie uma burocracia que é necessária, entendeu? Obrigado pela resposta. E, para finalizar, uma última pergunta. Como a senhora entende que não precisa de nenhuma regulamentação no ordenamento jurídico a mais do que a gente já tem? Mas, considerando que existe uma certa divergência, como a jornada do direito civil entende essas discussões? Será que tem algum enunciado já falando alguma coisa sobre isso? Sim, tem um enunciado, até anotei aqui, é o enunciado 223 da terceira jornada de direito civil, que veio justamente reforçar a extinção da aplicação da lei de SA. Eu vou ler aqui, me permita, ele diz que o parágrafo único do artigo 1053 não significa aplicação em bloco da lei 6.404/76, ou das disposições da sociedade simples. O contrato social pode adotar, na omissão do Código sobre as sociedades limitadas, tanto as regras da sociedade simples quanto as regras da anônima. Ou seja, não é o bloco completo. Você vai adotar naquilo
que for compatível, tá? Então, não é que essa regra supletiva para a sociedade anônima, então eu pego a sociedade anônima e jogo inteira aqui. Não, eu vou pegar no que ela é compatível, até porque tem coisas que não são compatíveis. Tem como a alteração da responsabilidade para com terceiros. Eu posso alterar minha responsabilidade interna, mas não para com terceiros. Até porque os terceiros que contratam, ele olha, é uma limitada, então eu já sei qual é a responsabilidade atrelada a essa limitada. Então, você tem que ter essa dosagem do que é compatível e o que não é compatível naquele caso concreto, naquele tipo de sociedade que você está criando ali, tá? Certo, professora, muito obrigada pela sua participação.